Fala galera, Flavinho DJ falando aqui com vocês e eu vou começar mais um vídeo explicando para vocês algumas coisas básicas sobre qualquer controladora, tá? E vale para qualquer controladora que eu vou ensinar aqui, tá bom? Bom, então, toda controladora, basicamente, né, com algumas exceções, tá? Pode ser que tenha algumas, mas na maioria, 99% vai ter esses botões, ok? Ou pelo menos algo que pareça com isso, tá? Então vamos lá, vamos ter os dois jogs. Claro que tem algumas controladoras que só tem pad, tá? Mas 90% das controladoras tem um jog e eu recomendo que tenha, tá? Eu recomendo que você compre uma controladora com jog. A não ser que você mexa só com sampler, aí sim você compra uma controladora só com pad. Algumas controladoras têm pad, outras não, tá? Se você sampleia, compre com pad, tá? Bom, o botão de play e o botão de kill, para que serve? Vou explicar para que serve cada um. O jog, claro, para você acertar o kill da música, né? E também para você ajustar, né, a batida, ajustar o grid de cada batida, né? Ou mesmo o tempo, né? Você dá uma aceleradinha e você dá uma diminuída. Além de que também você consegue fazer scratch ou scratch, sei lá como é que fala, que eu não consigo falar certo. Mas você faz arranhado de disco para frente e para trás, aquele barulhinho clássico de vinil, né? A gente usando o efeito vinil, e alguns tem o botão vinil ativar e desativar. No meu caso é aqui, ó, o vinil, o botão de vinil, tá? Ativar e desativar, tá bom? Deixa eu ligar ele aqui para vocês verem ele coisa. Quase todas as controladoras também tem LEDs, tá? Igual agora eu coloquei, ele vai acender, tá vendo? Ele faz esse processo mesmo de ativar. Agora ele já está pronto. Balançar um pouquinho a câmera que eu esbarrei a cabeça no pedestal. Bom, então agora nós temos os botões. E aqui temos o deck 1 e aqui o deck 2, que geralmente são iguais, tá? Ou seja, o que tem num tem no outro. Então não vou explicar os dois lados, tá? Nós temos o botão de pitch, que é o que? Para você aumentar o BPM, que é batidas por minuto, e diminuir batidas por minuto. Tá bom? Alguns têm, a maioria tem, né, na verdade, botões de efeitos, que às vezes são botões como esse. Esse aqui eu vou explicar porque serve, mas são botões tipo esse, ou mesmo faders, tá? Alguns têm faders, e você ativa com algum pad, ou mesmo com algum botão que tenha, né? Igual esses aqui, tá? A diferença de pad e botão: o botão você aperta, ó, ele é mais duro. Geralmente ele é mais firme, né? Eu acho que ele até leu o virtual aqui, hein, galera. Pera aí, deixa eu fechar o virtual aqui, só para não atrapalhar nosso processo. Então ele aperta o play, tá? Aqui é o botão, geralmente é o botão, geralmente tem play que é pad. E o pad ele serve para samplear, então ele é igual uma almofada. Aliás, a tradução é essa, né? Almofada. Então assim, você, tipo uma almofada, então ele é mais macio, ele é meio borrachado. E ele aguenta porrada também, tá? O botão ele já não, você não consegue ficar batendo nele, pode até estragar. Segunda coisa, tá? Toda controladora tem também os botões, botões de pré-escuta, que são esses fonezinhos aqui, tá? Alguns vêm em outros estilos, tá? Por isso que eu tô mostrando aqui, mas tem algumas variações de diferença. Mas todos têm essas funções, tá bom? Então você vai ter que achar onde que é cada função que eu estou explicando aqui na sua controladora, tá bom? Isso varia muito de controladora para controladora, porque cada controladora é feita de um jeito, tá bom? Mas todas têm o que eu estou falando aqui. Todos têm o que eu estou ensinando para vocês, tá? Deixa eu ver se eu tô... tá bem, tá pegando bem. Então, continuando aqui, todas têm essas funções que eu estou me referindo, tá? Outra coisa, a maioria das controladoras tem placas de som, ou seja, elas mandam som para as caixas ou para o amplificador, claro, para o amplificador, né?
A minha tem, só que é pequena, tá vendo? Não é RCA nem P10, é pequeno. Mas geralmente é RCA aqui na frente, aqui um P10 ou P2, tá? Não compre controladoras, evitem comprar controladoras que não tem placa de som, porque você vai ter que ter uma outra placa para escuta, vai depender do som do computador. Então hoje em dia não vale a pena você comprar uma controladora. Deixa eu só ajustar aqui, pera aí. Comprar uma controladora que não tenha pré-escuta, não tenha placa de som, tá? Então vamos continuar aqui, tá? Agora vamos para o mixer, tá? Toda controladora geralmente tem os botões de equalizador. Algumas, umas mais simples, só tem 2 botões de como é que diz? De equalizador, que é o médio agudo e o grave. Mas normalmente, por padrão, a maioria tem agudo, médio e grave, sempre nessa ordem. De baixo para cima, grave, médio, agudo. De cima para baixo, agudo, médio e grave, tá bom? Segunda coisa, a maioria das controladoras tem um item de comando, né? Geralmente fica um negócio de rodar aqui, ou em cada deck que você roda, para achar as músicas, e um botão de carregamento. Ou você apertando para baixo também aqui, ele vai... aqui eu tô mostrando, tá? Mas você imagina aqui tipo uma rodinha que roda aqui em cima, que mexe para rodar as músicas, tá? Então aqui você vai ter a rodinha que vai rodar as músicas, ou igual o meu que é seta, aliás é aqui embaixo, ó. Aí você troca de música e aqui você abre pasta, aqui você ativa file ou pasta, tem uns que é diferente o comando, mas você mexendo você vai perceber, tá bom? E tem o botão de carregamento, o load, tá? Para você carregar a música, vai ter um botão como esse, tá bom? Geralmente também pode ser no roll-on também aqui no screw, né? Screw que eles falam. Bom, uma outra coisa também que toda controladora tem é os 2 faders, tá? Os 2 faders, tá? Que você aumenta e abaixa o volume para você controlar a intensidade, tá? Alguns controladoras também tem um botão de ganho, tá? A minha não tem. Mas, como eu já expliquei para vocês, controladora só controla. Então eu modifiquei minha controladora. E eu vou explicar isso porque também é importante. Algumas controladoras, no caso a minha não tem, mas eu criei esse botão, que é o Swift, tá? O que é o Swift? Eu coloquei o Swift aqui no meu REC, mas o que é o Swift? O Swift, galera, é um botão que ele serve para dar dupla função nos botões da controladora. Eu apertando o Swift, por exemplo, e apertando aqui, eu vou ter o ganho, tá? Eu vou mexer no ganho. No seu, pode ter o botão de ganho já, então você não precisa fazer isso. Mas às vezes ela tem uma dupla função, tá? E algumas controladoras têm escrito em branco quando tem essa dupla função, tá? Por exemplo, se aqui tivesse em branco aqui, por exemplo, teria um desenho, teria escrito o Swift em branco e a função em cima, tá? Outra coisa, toda controladora tem também o crossfader, tá? Que é esse botão aqui, tá? Para que ele serve esse botão? Bom, você pode tanto fazer de transição, ou seja, aqui ele fica no máximo, enquanto você vai vindo para outro, o outro deck vai abaixando e o outro vai aumentando, tá? Como também tem pessoas que usam para fazer a arranhadinha de disco, né? O scratch, aí vai lá, pá, faz. Então você precisa disso aqui para fazer o corte, tá? Para fazer o transforms, tá? Se você não sabe, pesquisa aí que você vai saber o que eu tô falando, tá bom? Segunda coisa, toda controladora também, ela tem um botão para você controlar. No meu caso é aqui em cima, tá? Minha controladora é mais antiga, por isso que tem todas essas questões aí faltando. Aliás, faltando não, diferentes. Tem o Quill Mixer, tá? O que funciona? Como que é essa função? Na verdade, normalmente hoje tem um botão. Imagina que esse aqui seja o botão do que eu estou me referindo.
Se eu virar ele para cá, por exemplo, se eu virasse ele para cá, geralmente ele fica do lado do volume do fone, tá? Como está aqui também, ó. Aqui é o volume do fone, ele geralmente fica aqui perto. Para que serve esse controlador? Você controla a intensidade do mixer, da pré-escuta. Ou seja, quanto mais você virar para o mixer, tá? Mais você vai ter o monitor. Qual a diferença de monitor para pré-escuta, tá? A pré-escuta você escuta separado no fone. Vamos supor que você está com o fone, você vai escutar o que está tocando separado, sem as outras pessoas ouvir quando você abaixa o volume, tá? Isso é a pré-escuta. Agora, o monitor é o que? O que sai daqui para as caixas. Mas qual a intenção de você ouvir o que sai nas caixas? Vamos supor que você esteja atrás das caixas, você não tem um bom áudio para você mixar, fica ruim. Ou mesmo quando você está numa cabine, tem algumas casas noturnas que tem cabine. Então você não escuta o que está tocando na boate direito. Então para isso que serve o botão mixer, que seria o monitor, o retorno. Então você vai ter o que está tocando nas caixas. E tem algumas controladoras, no meu caso aqui, ou é 100% monitor ou é 100% para escuta. Mas tem um botão que você cria que você controla a intensidade. Então se você quiser muito monitor, você coloca mais para cá. Se você quiser até zerar, que você vira totalmente 100% monitor ou 100% pré-escuta. E no meio você vai ter um pouquinho de pré-escuta e um pouquinho de monitor. Ou seja, um pouquinho que está tocando pré-escuta e um pouquinho no monitor. Tá? A maioria todos os controladores praticamente tem essa função. Tá? O botão de play e pause nem preciso falar para que serve. Botão de kill também é para você marcar a primeira batida da música. Tá? Para você fazer a contagem BPM, você ver a quantidade de compassos, se é 8 de 8, tal. Mais o que eu acho que eu expliquei toda a base de controladoras, tá? Lembrando que controladora só controla, galera, e sim, você consegue mudar qualquer função dessa controladora. Principalmente, claro, vai depender do programa que você está usando e do que ele te permite você mudar. O virtual, por exemplo, se permite você mudar toda a configuração aqui que eu tenho, tá? Inclusive eu já mudei muita coisa nela. Já coloquei muita função que não tem. Inclusive que tem controladoras grandes e não tem. Inclusive tem como você colocar, eu tenho sampler também, então eu tenho vários outros efeitos que eu posso colocar, tá bom? Então é isso, de mais a mais, o vídeo acho que ficou um pouco longo aí. Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu, galera!